nós vamos falar sobre adoração, comunicação e arte. Vai ser um ano de adorando com arte e comunicando a verdade. Quando eu estiver pregando, e nós vamos falar sobre arte, adoração e comunicação, e eu acho que é algo que vai ser obrigatório, digamos assim, ou que é altamente recomendável para os membros da PIB de São Caetano que trabalham com arte, com comunicação, com adoração. Então, o pessoal da área de louvor através dos cânticos, o pessoal do teatro, até mesmo as irmãs que ajudam aqui, né, arrumar as flores, todo mundo que, de alguma maneira, o pessoal do som, o pessoal, todo mundo que trabalha com comunicação, que trabalha com arte, que trabalha com adoração, deve assistir essas pregações. E isso vale para todos os crentes também. Por quê? Porque a arte, meus irmãos, faz parte da vida. A gente vai falar sobre isso porque faz parte da experiência humana, a arte e a contemplação. Quem aqui não gosta de nenhum tipo de arte? Você não gosta de nenhum tipo de arte? Não é possível. Você assiste desenho, não assiste? Não assiste desenho? Joga videogame? Então, é um tipo de arte. Então, algum tipo de arte a gente gosta. E há tipos diferentes. Então, tem gente, por exemplo, que gosta de orquestra. Que gosta de ouvir, que assim se deleita ouvindo Mozart, ouvindo Bach. Bach é maravilhoso. Já existem outras pessoas que gostam de rock and roll pesado. Existem outras pessoas que gostam de samba. Não vou mencionar outros ritmos para não ser herege aqui, irmãos. Amém? Mas o gosto é diferente, mas algum tipo de arte a gente gosta. E principalmente nesse tempo difícil que a gente está vivendo, com certeza você acabou consumindo mais alguma forma de arte. Porque a arte ajuda a gente a enfrentar os problemas da vida. Ela faz parte da experiência humana. E existe outra coisa também que é muito importante, que a arte anda de mãos dadas com a espiritualidade. Muitas pessoas, quando falam sobre a sua experiência com a arte, mencionam uma experiência praticamente assim, com Deus, uma experiência espiritual, uma experiência transcendental. A arte parece, às vezes, que ela aproxima a gente de Deus, porque a arte comunica, a arte é um movimento, e ela comunica não algo, às vezes, tão objetivo e direto, mas ela parece que comunica diretamente com a nossa alma. É algo assim diferente, algo subjetivo. E cada leitor, cada pessoa, cada espectador, cada pessoa que contempla uma obra artística acaba tendo uma experiência e uma leitura diferente que, às vezes, até supera aquilo que o autor daquela arte queria passar ali. A arte é um negócio muito interessante, muito diferente. E sabe por quê? Porque a arte vem de Deus. Porque a arte faz parte de algo que Deus deixou em todos nós. E a gente vai ver isso nesta manhã com a arte da criação. Dando uma olhada no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4. E eu coloquei adorando, comunicando. Esse gerúndio foi proposital, porque a arte, a comunicação e a adoração estão em movimento. Nós não paramos de adorar a Deus. A nossa vida adora a Deus. E a nossa vida produz essa adoração em forma de arte, em forma de comunicação, comunica para os outros, e nós somos comunicados também com a arte produzida, e a gente vai ver quem foi esse primeiro artista que produziu uma coisa tão bonita, uma coisa tão legal, que se chama tudo aquilo que a gente vê, toda a existência, tudo aquilo que a gente contempla. E durante estes momentos nós vamos trabalhar diversos textos para entender como que a arte, a comunicação funciona no nosso relacionamento com Deus e funciona na adoração. O relacionamento com Deus nosso, o relacionamento de Deus para nós é um relacionamento missionário, o tempo todo de evangelização, de falar,
de consolação, de exortação, de advertência. Agora, o nosso relacionamento com Deus sempre vai ser um relacionamento de adoração, porque não tem o que a gente fazer com um Deus maravilhoso, todo-poderoso, totalmente diferente, santo, mas que nos ama e se aproxima de nós, que não seja adorá-lo, que não seja adorar a Ele. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós o adoramos. E nós vamos ver isso em Gênesis 1, e nós não vamos falar aqui sobre teorias científicas e nem teorias teológicas. A gente vai olhar o texto da maneira mais literária possível, do ponto de vista da narrativa do texto. Nós vamos ver como a obra da criação é traduzida para nós como uma obra de arte. E quando a gente vê esse olhar aqui, é muito interessante como a gente percebe as mãos do nosso divino artesão trabalhando em tudo. Agora, existe uma coisa também muito importante que o texto nos revela. A criação foi feita por Deus. E em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé nós cremos que Deus criou o mundo através da sua palavra. Isso nós cremos pela fé e isso é verdade. O mundo não foi feito ao acaso. E o texto revela isso para a gente. E por isso que nós temos que crer que tudo que está escrito aqui em Gênesis 1, em toda a Bíblia, para falar a verdade, é a verdade. É a verdade. Agora, ela não é descrita de uma maneira que cientistas da USP do século XXI gostariam. Ela não foi descrita da maneira como Descartes, no seu livrinho lá, o Discurso do Método, né, falou para a gente fazer, que você tem que seguir passos, por isso que fala, né, de passos cartesianos, passos logicamente muito bem construídos, que se encaixam perfeitamente numa mente racionalista. Não. Esse tipo de literatura é um tipo de literatura escrita, em primeiro lugar, há 3.000 anos atrás. Pelo menos, né, para não falar mais do que 3.000 anos. Provavelmente a tradição oral é muito mais antiga do que isso. Mas, pelo menos há 3.000 anos, até os mais liberais vão dizer, pelo menos há 3.000 anos, esse texto foi construído. Eu acredito que muito mais do que isso. Mas esse texto foi feito para falar com aquelas pessoas daquela época, para falar de uma maneira simples que todo mundo possa entender como foi feito o mundo. E eu vou dizer uma coisa. A ciência tem comprovado que muito do que está escrito aqui aconteceu desse jeito mesmo. Então, mas a gente não vai se preocupar com a ciência, a gente vai se preocupar com a obra de arte que Deus fez. E por isso, o propósito aqui é a gente entender que há esta maneira de contar a verdade que fala diretamente ao nosso coração. Então vamos começar lendo Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é um dos poucos textos que eu decorei em hebraico. Bereshit bara Elohim, et hashamayim, et haaretz. Vet haaretz. Então, em o princípio, criou Deus, os céus e a terra. Isso é o título. Do ponto de vista literário, este é o título da história. Aqui vai ser contado como que os céus e a terra foi criado. E só este primeiro título ele já é poético, porque a poesia hebraica ela não funciona como a nossa poesia, que ela funciona com rimas, ela tem toda uma construção diferente no português. A poesia hebraica funciona com um negócio chamado paralelismo, contraposição de conteúdos, de coisas. Ele funciona com... A gente vai ver aqui, mais ou menos, ele funciona com repetição, muito coro. A gente vai ver um coro aqui muito legal que se repete o tempo todo. Então, essa narrativa aqui é uma poesia. Todos os biblistas, todos os teólogos concordam com isso. Então, você já vê isso no começo. Deus criou Haaretz, que é a terra, que muitas vezes está em contraposição com o Hashamayim, com os céus. Então, desde esse início, a gente já vê que há uma contraposição entre duas coisas. E duas coisas que contemplam tudo. Então, o que essa parte quer dizer? Deus criou tudo que existe. Deus criou tudo que aconteceu, tudo que a gente vê e até aquilo que a gente não vê. E a partir daqui vai ser contado como é que Deus fez isso. Como que essa coisa aconteceu. Então, é o título e a partir daqui a gente vai dizer, como que
aconteceu essa criação? Então, no versículo 2, a gente vai ver que era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Qual que é a impressão que a gente tem quando a gente lê isso aqui? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Espera aí, o abismo já não é trevas? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe, a descrição aqui é algo caótico, que é a palavrinha do hebraico tohu, que a gente traduz aqui como sem forma. Mas também é uma palavra para deserto. Mas o deserto, para o antigo hebreu, né, a gente fala deserto, de repente pensa em algo sem nada. Mas é algo que não é nada, é algo que é caótico, é algo que não tem, que não tem ordem. Falta ordem, faltava ordem aqui. Então era algo deserto, caótico, disforme. E aí é importante a gente entender. Tohu, esse sem forma, é relacionado aos 3 primeiros dias. E o bohu é vazio, sem nada, sem conteúdo, que é relacionado aos 3 últimos dias. Então, tohu e bohu, sem forma e vazio, caótico e sem nada. Então pensa, imagina isso, é algo indescritível, caótico, não tem nada, não dá para você entender o que é abismo, o que é trevas, o que está acontecendo aqui, mas ainda assim existe um negócio especial que está rondando tudo ali, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que sempre existiu, é eterno, não tem começo e não terá fim. Esse Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e esse face das águas dá a impressão para a gente do mar. O mar, na Bíblia, na linguagem bíblica, ele representa também o caos, representa o lugar imprevisível, o lugar onde você não sabe se de repente vai estar tudo calmo, se vai se levantar uma onda de 3 metros de altura. Então, essa representação, uma representação disso aqui, que a gente não consegue entender, mas que pode de repente parecer um emaranhado de fios, um emaranhado de nada. No início, tudo era caótico, só que aí aconteceu um negócio. Aí começou o tohu, a organização daquilo que era sem forma. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Olha a organização aqui. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, olha, já aparece uma palavrinha aqui, boa. Deus criou a luz. Estava tudo trevas, estava tudo abismo, estava tudo caótico. E pela palavra de Deus, do nada, ele cria a luz. E ele viu que a luz era boa. E aí, como um organizador, como um designer que está trabalhando lá no Photoshop, ele vai separando os elementos e coloca luz aqui, trevas aqui. Olha que coisa bonita. Olha como Deus é um designer dedicado. As coisas só existem se forem vistas. Se você não vê, aquilo existe para você? Aparentemente não. Então a luz está começando a trazer as coisas à existência. Está começando a dar forma a tudo que existe. E a gente só reconhece a forma se tem luz. Depois, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. O firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, quando Deus está criando as coisas, já tinham as águas lá, peraí, deixa eu organizar esse negócio aqui. Deu luz, então agora a gente vai separar. Vai ter água aqui embaixo, vai ter água aqui em cima. Então você imagina um antigo hebreu que vê a chuva começa, depois para, tem água lá em cima, e tem mesmo, as nuvens são água. E Deus que fez essa separação, Deus que criou essa organização, tem água embaixo, tem água em cima, não vamos deixar tudo assim disforme com essa água em tudo quanto é lugar, vamos separar, vamos dividir, vamos ajustar, vamos dar forma agora. A água, Deus vai organizando a água.
E aí, depois disso, disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Não é interessante que às vezes parece que Deus bota a mão. Ó, separou aqui, separou ali, pá, pá. E tem hora que ele fala: ó, faz isso. Separa aqui. Organiza aqui. Separa, junta todas as águas, ajunta aí todas as águas e deixa aqui. Olha, surgiu a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra. E chamou mares o conjunto das águas. Olha a forma aqui. Então teve luz. De repente separou as águas. Aí juntou as águas, apareceu a parte seca. E Deus viu que ficou bom. Olha, ó, um coro aqui aparecendo. Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha o coro aqui aparecendo. Olha como é poético, bonito. Passaram-se a tarde e a manhã. Olha novamente, outro coro que aparece. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o terceiro dia. Então, percebeu? Primeiro dia, luz. Segundo dia, águas. Separação, organização das águas. Terceiro dia, organização da terra. E aqui é importante. Você pode pensar, a vegetação não é conteúdo? Não. A vegetação é forma. É a forma da terra. Então, a terra seca, sem nada, pensa num hebreu que tinha que enfrentar o deserto, e aí ele olhava o deserto, para ele era só caos, era imprevisível. De repente vinha uma tempestade de areia, não sabia como se comportava, não tinha alimento. Então, é forma da terra a vegetação. A vegetação faz parte desse formato da terra, dessa organização da terra. E tudo aquilo que está acontecendo na terra, Deus está dando ordens. Ó, produz aí, faz aí. De acordo com as sementes, olha Deus falando para as coisas acontecerem. Não é lindo isso daí? O nosso Deus que cria as coisas através da sua palavra. Esse foi o terceiro dia. Primeiro dia, luz, guarda. Segundo dia, água. Terceiro dia, terra. Terra seca, com os seus biomas. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou... Ficou ou não ficou bom? Ficou bom, claro. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o quarto dia. Percebeu? Luz, forma. Mas peraí, vai ficar só a luz ali, só a forma? Qual que é o conteúdo dessa luz? Como que funciona esse negócio? Vamos agora dar o conteúdo disso aqui. E o que é legal aqui? Sabe o que era o sol e a lua para os antigos povos? Chuta alguém. O que os antigos povos, quando viam o sol e a lua, os que não acreditavam, que não tinham a revelação de Deus, o que eles achavam que o sol, a lua e as estrelas eram? Deuses. Do que o texto bíblico chama sol, lua e estrelas? Lâmpadas. É instrumento na mão de Deus. Não é deuses. Sua vida não é guiada por astros. É tudo lâmpada para Deus. Deus criou essas lâmpadas para governarem o dia, para governar a noite, mas mesmo governando não significa que são deuses. Eles dirigem o dia e a noite, eles iluminam. Então o sol ilumina o dia e a lua ilumina a noite. São duas lâmpadas que Deus criou e ainda fez os enfeitezinhos, que são as estrelas. Não é legal isso? Não é bacana? Pensa isso do ponto de vista mais simples possível, né, Fernando? Dá para você entender? Dá para as crianças entenderem? Não dá para as crianças entenderem? É para todo mundo entender que a nossa vida é guiada por Deus, não é guiada por astros. Não é guiada por signos. Eles são
lâmpadas nas mãos de Deus. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou... Oh, que maravilha! Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Então, Deus dá ordem para que os mares se encham de peixes e dá ordem para que os céus se encham de aves. Este conteúdo é relacionado a qual dia? 2º dia. Esse é o 5º dia, que é relacionado ao 2º. Por quê? 1º dia foi luz. Aí o 4º dia forma a luz, sol, lua e estrelas. 2º dia, águas. No 5º dia, peixe e ave. Na água e no céu. Não é legal isso? Não é bonito ver como Deus, até no texto aqui, a coisa está se organizando com conteúdo, com forma e conteúdo. Olha o artesão trabalhando no vaso e enchendo de flores. E outra coisa importante aqui que eu não posso esquecer: Deus dá ordem. Está vendo que Deus dá ordem e as coisas vão surgindo? Tudo acontece pela palavra de Deus. Mas o que Deus está fazendo aqui, engenheiros? Deus está automatizando a sua criação. Não é impressionante? Ele está falando para as coisas acontecerem. Ó, surge aí, de acordo com as suas espécies. E tem um comentarista que diz que nesse texto aqui das águas, a impressão que dá é que como se da água borbulhasse a vida. E a vida vem aparecendo da água. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão inteligente e sensacional, que ele automatiza a criação. Viu como a automatização é algo de Deus? É muito bom. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha o coro aparecendo aqui, né? É o refrão. Deus viu que ficou bom. Eu acabei colocando aves aí, que está relacionado ao dia anterior, mas a ideia era uma paisagem ampla, com a vida. Eu devia ter pego os elefantes que eu achei, porque eu não queria pegar algo da África, queria pegar algo do Brasil, mas não tem problema. O importante é que os irmãos entendam que agora o relacionado ao 3º dia vem o 6º, que colocou conteúdo na terra. Então a forma que foi criada foi a terra. E aí ele enche essa terra de conteúdo. Percebeu? Ele enche a luz de astros, ele enche a água de vida e os céus de vida, e ele enche a terra de vida novamente. Deus não é legal? Deus não é maravilhoso? No versículo 26, então, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E aí vem um dos trechos mais bonitos. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Olha a automatização de novo aqui. Automatizou para a gente. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, todo mundo vegetariano, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida.
a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Então, para completar a terra, ele precisou de um gerente. E quem que é o gerente da terra? Aqui, ó. Somos o gerente. Os gerentes da terra. Deus deu uma responsabilidade enorme para a gente. E esse texto é muito rico. Dava para ficar falando sobre ele todos os domingos desse ano. Porque Deus cria a gente, a imagem e semelhança dele. Deus cria uma responsabilidade para todos nós. Deus nos cria diversos. Que diversidade que nós temos? Homem e mulher. Macho e fêmea. 2 sexos. Bem definidos. Não vou entrar mais nessa questão aqui. Mas está claro, né? Não preciso. Literalmente é macho e fêmea, tá? Literalmente aqui é macho e fêmea. E o Deus cria e dá responsabilidade para o homem. Ele delega a criação dele para nós. Ele nos dá responsabilidades, domine, quer dizer, cuide, seja responsável. Dê a manutenção agora para a criação. Agora vocês cuidam. E, irmãos, eu adoro um churrasco, tá? Mas no começo era todo mundo vegetariano aqui, porque eu também gosto de salada, amém? E a gente vê aqui como Deus, na sua bondade infinita, grandeza e misericórdia, nos criou à imagem e semelhança dele. Você e eu somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é uma coisa legal? Quer saber como é que Deus é? A coisa mais próxima que você vai encontrar é você e seu irmão. Você e a pessoa que está do seu lado. Não vou falar do pecado, porque aí deturpou e transformou muitos, transformou a criação numa coisa que quase volta ao caos. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, está restaurando. E nos cria a imagem e semelhança dele e nos retorna em Jesus Cristo a imagem e semelhança dele, para que sejamos conforme a imagem daquele que nos criou. E aí vem, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quer dizer, então, que Deus fica cansado? Não. Essa palavra aqui tem mais a ver com conclusão. Obra está pronta. Obra está feita. Obra está concluída. Parei. Cheguei. Descansei disso. Parei disso aqui. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Completou, concluiu, encerrou, chegou ao fim do seu projeto. E a santificação do 7º dia é a plaquinha. Pá. Neste dia, Deus concluiu a sua obra. Placa memorial. É isso que chama, né? Placa. A plaquinha lá que tem em obras. Quando você vai, você chega numa obra, está lá. Foi inaugurado no dia tal, por tal pessoa aqui. O sábado é Deus fez a terra e concluiu e está tudo feito. Não é legal isso? Deus é tão legal que deixa até uma placa para comemorar e para marcar a sua criação, aquilo que ele fez, a sua grandiosa e belíssima obra de arte. Porque ele viu que tudo que ele havia feito havia ficado muito. Como que a gente aplica esse texto aqui na nossa vida? Quantas vezes a gente falou tudo ficou muito bom? Umas 7? Mais, né? O que isso significa? Excelência. Nosso Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele faz as coisas de maneira excelente. Ele faz direito. Ele faz bem. Ele faz perfeito.
E nós, que temos a imagem e semelhança de Deus, podemos aplicar esses princípios que a gente vê naquilo que o grande artista Deus fez na sua obra de criação, na nossa própria vida. E a primeira coisa que eu quero aplicar para a minha vida, e convido você a aplicar na sua, é excelência em tudo que você faz. Excelência no seu trabalho, excelência nos seus estudos, excelência nos seus relacionamentos, excelência na igreja. É muito triste quando a gente vê alguém que trabalha em ministério, e por eu trabalhar em ministério, já vi, infelizmente, isso acontecer, já tive essa tentação. A gente vê, não vai gerar dinheiro, é voluntário, faz de qualquer jeito. Já imaginou se Deus, no começo, tivesse feito a criação de qualquer jeito? Não fez. Ele fez com excelência. Portanto, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade é fazer as coisas com excelência. Para deixar bem claro que eu sou o primeiro ouvinte dessa mensagem, tá, irmãos? Então, nós devemos fazer as coisas sempre para Deus, seja o que for. Para citar um exemplo que eu sei que as irmãs fazem com excelência, o chá de bebê no sábado, qualquer evento que acontece aqui, qualquer preparação de coral, qualquer preparação de estudo bíblico, qualquer coisa que fizer, seja na igreja, seja fora dela, devemos fazer com excelência e devemos, ao final, dizer, ficou muito bom. E não tem problema você fazer uma coisa e falar, puxa, ficou muito bom, porque Deus disse isso sobre sua própria criação. Outra coisa que é legal, façamos. Faça isso. Aconteça aquilo. Deus trabalha em equipe. Os hebreus antigos, muitos rabinos, trazem um conceito que vem desse texto que é chamado de monoteísmo pluralista. O monoteísmo, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, não é Deus é único apenas e não é mais ninguém. É totalmente singular. Não, Deus é plural. Mesmo sendo um Deus, mas ele é plural. Hoje, pela revelação do Novo Testamento, nós sabemos que esse plural é 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas essa revelação já aparece aqui. Façamos. Não vou entrar em discussões teológicas, tem uma discussão sobre um negócio chamado plural majestático, mas o mais lógico é a gente entender que é esse monoteísmo pluralista. É já aqui a Bíblia, a palavra de Deus, revelando para a gente que Deus é um e, ao mesmo tempo, é mais que um, a gente sabe que é 3. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus trabalha em equipe. E, trabalhando em equipe, ele é absolutamente unido. Deus é a unidade na diversidade. E se Deus sabe trabalhar perfeitamente em equipe, nós também devemos saber. Nós devemos entender que numa obra que a gente faz, a gente nunca está sozinho. A gente precisa e depende dos outros. A gente deve delegar. A gente não pode pegar um trabalho, achar que é nosso e fazer. Não vou dividir com mais ninguém. Não vou pedir opinião de ninguém. Não, eu sei fazer. Não. A própria Bíblia fala na multidão de conselheiros a sabedoria. Não é pecado nenhum pedir opinião do outro. Se você é o responsável, você pode dizer, a decisão é minha. Ok, mas opinião é bem-vinda. Isso até te ajuda, né? Se alguém der uma opinião, de repente não foi legal, ok. Ouve, avalia e faz alguma coisa. Pode ser, inclusive, jogar fora. Então, mas peça opiniões. Delegue as tarefas. Trabalhe junto com outras pessoas. Dependa de outras pessoas. Porque Deus automatizou a criação. Deus delegou. Deus trabalhou em equipe. Não é legal a gente perceber isso? Outra coisa principal, importante. Todo projeto precisa de conclusão. Muito chato você trabalhar num projeto que você não vê o fim. Nem que seja assim, eu vou marcar. Na EBD mesmo a gente vê isso. A EBD é organizada em revistas. Então, revista até esse quadrimestre. Então, nós vamos daqui até aqui. O projeto precisa de conclusão. Ele precisa de começo, meio e fim. Até a criação teve. Por que as coisas que a gente faz não vão ter? E é engraçado, porque às vezes a gente não pensa nisso. A gente precisa ter a meta. A gente precisa olhar para o futuro e visualizar. Não, eu vou chegar ali. Nem que mude a coisa no meio do caminho, que com frequência muda, mas pelo menos eu tenho lá um norte. Eu tenho algo para me guiar. E Deus tinha.
eu vou fazer isso aqui em 7 dias. Em 6 dias, na verdade, né? Vou fazer em 6 dias e no 7º a plaquinha. Então, Deus tinha um alvo, Deus tinha um foco, um objetivo, e ele chegou lá, ele concluiu o projeto. Os seus projetos também precisam ter conclusão. Os seus projetos precisam chegar num fim. Você precisa visualizar e precisa chegar até lá e concluir com excelência. Esse é o nosso desafio, mas ajuda muito se a gente olha. Às vezes a gente vai fazendo as coisas e vai fazendo, deixa no automático errado, né? Vai fazendo. Não. Faz olhando para a conclusão. E aí depois você recomeça um novo ciclo. É mais fácil trabalhar desse jeito. E outra coisa muito importante, meu irmão, descanse. É que Deus não cansa, mas até Ele que não cansa, concluiu e parou. Ainda mais a gente que se cansa, né? E esse cansaço, eu vou te contar uma notícia, ele é fruto do pecado, infelizmente. Mas também é uma forma de dizer assim, ó, você é limitado. O descanso é uma forma da gente entender que nós somos limitados. Nós não somos Deus, nós não somos super. Nós somos homens e mulheres. E nós precisamos de um tempo para descansar, para relaxar, para tirar um pouco o estresse da mente. Então, meu irmão, isso é mandamento divino. Descansa. Aproveite sua família. Aproveite seu final de semana. Tenha tempo de comunhão com seus queridos, com seus amigos. Tenha um tempo para apreciar boas obras de arte, seja ela filme, música, livro, que vão edificar a sua vida, que vão te trazer coisas boas. Tenha um tempo para você e para Deus falar ao seu coração através daquilo que você vai consumir. Então, descanse. Descanse. E deixa Deus trabalhar na sua vida. E aí parta, depois de descansar, parte para um novo projeto. Parte para uma nova obra. Deus é um Deus que gosta de produzir. Deus gosta de produção. Então, invista em boas produções. Invista em boas obras. Faça boas coisas e faça com excelência. Faça adorando a Deus, lembrando que o primeiro grande artista é Ele. E tudo que nós fazemos para Ele e por Ele. E podemos fazer com excelência. E podemos fazer para no final, quando descansarmos, dissermos, isso aqui ficou muito bom. Olha que legal. Amém? Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos pela obra da criação. Nós te agradecemos pela natureza, nós te agradecemos pelo sol e pela lua, pelas estrelas, nós te agradecemos pela terra, pela água, pelos animais, por nós, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos criou à imagem e semelhança do Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos colocou como responsáveis. O Senhor não nos criou sem propósito. O Senhor não nos criou sem sentido. O Senhor, Deus, dá sentido para a nossa vida. E em Jesus nós recuperamos esse sentido original, Pai. E podemos viver para o Senhor. E podemos caminhar para uma obra excelente que o Senhor tem feito e fará na nossa vida, Pai. Agora, Senhor, eu sei que alguns irmãos podem estar olhando para dentro de si, assim como eu olho, Pai, e vendo que nem tudo é feito com excelência, que nem tudo é feito com um propósito, que nem tudo, e que a gente nem sempre descansa, a gente fica trabalhando, se esgotando, se estressando, ficando doente. Pai, a gente agora, e eu tenho certeza que muitos tem nesse seu coração um sentimento de arrependimento e queremos, Deus, seguindo o modelo que o Senhor nos colocou, trabalhar com excelência, Pai, trabalhar com propósito, delegar, saber trabalhar em equipe e também descansar para a glória do Senhor, Pai. Abençoa a vida de todos os que estão aqui. Abençoa a minha vida, Pai. Abençoa esta igreja. Que sejamos excelentes e que a nossa sociedade conheça a primeira igreja batista de São Caetano do Sul como pessoas que fazem com excelência, refletindo a glória do Senhor neste mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém.